noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que Deus esteja conosco e que todos vocês que virem essa live ou essa roda de conversa em forma de live, seja agora, seja depois, eu agradeço profundamente, porque a mansietude do verbo, a importância de se falar de uma maneira a conduzir os seres à paz é muito importante. Na época, os apóstolos, alguns dos apóstolos, estavam bastante perplexos com a fala de Jesus nas bem-aventuranças, especificamente quando Jesus disse que os misericordiosos herdariam a terra. Eles, os discípulos, entenderam que Jesus estava fazendo uma apologia, Jesus estava fazendo um elogio àqueles que fossem preguiçosos. Porque se no dia a dia tinha-se várias provas, vamos dizer assim, os discípulos, e eles lutavam para vencê-las, e agora herdarão a terra aos misericordiosos, para eles soou isso como um brado, um elogio aos misericordiosos como pessoas omissas. Isso às vezes é interessante mesmo a gente parar para pensar, independentemente da análise que vamos fazer. Quantas vezes uma pessoa recebe um insulto, recebe uma calúnia, recebe, enfim, algo de inverdade, mas ao invés de se rebelar, aceita com misericórdia, entendendo que quem fere é doente. É uma constatação que nós precisamos colocar em nossos corações. Quem fere o outro é doente da própria alma. E Jesus foi explicar para eles que não era o que eles estavam pensando. Que era, sim, receber as situações, tratar as situações com misericórdia, com compaixão, não de uma forma bruta. E a gente vê muita brutalidade no dia a dia, entre todos nós. Você aprecia isso. Eu vou fazer um exame amanhã e a pessoa que me ligou para confirmar não era uma inteligência artificial, um IA. Era alguém assim extremamente ríspida. Falo com fulano? Fala. O senhor confirma o seu exame para amanhã? Se a senhora me disser o nome do exame, horário do exame, eu posso confirmar. Eu não sei a que exame a senhora está se referindo. O que está marcado? Eu falei, mas espera aí. Já vi bastante equívoco em confirmações na minha vida. A senhora leia, por gentileza, o exame que está marcado. Essa pessoa leu, mas leu com tanta ira, sabe, com tanta falta de doçura. Olhar, você tem que se olhar com compaixão.
é um ser que está, talvez, com um problema em casa, um problema dentro de si mesmo para resolver e não conseguiu, ou seja, não está bem. Está querendo ferir porque está ferida. E essa própria ferida faz com que ela trate mal as pessoas. Isso mais ou menos foi o que Jesus mostrou. Olha, não é assim que a gente deve trabalhar as situações. Devemos acolher as pessoas, devemos trabalhar no sistema de maior pacificação possível. Aí o Pedro disse, olha, mas espera aí, se entrar um meliante dentro da minha casa, eu tenho que tratá-lo ainda assim com misericórdia, não posso pô-lo para fora da minha casa, eu tenho que ser omisso. Jesus falou, não é isso. Eu estou dizendo nas situações do dia a dia. Alguém que entra com más intenções tem que ser repelido, sim. Mas dentro de um campo da misericórdia. Sem passar por cima do humano que está ali, também doente. Todos nós que sairmos fora da lei divina, somos doentes. E Emmanuel diz que todos somos doentes. Então temos que admitir isso para nós, que somos doentes. E principalmente do verbo, da fala, aí que nós somos doentes de verdade. O menor músculo do humano é o que faz disseminar o amor ou o ódio. A língua. A língua é algo perigoso. Tanto que as pessoas dizem assim, fulano tem uma língua venenosa. Porque é a expressão da fala. Nós temos que parar e domarmos a nossa língua, principalmente contra a maledicência, contra todas as formas de situações que não beirem a misericórdia. A misericórdia é fundamental, e ela tem que ser treinada também. Nós somos ainda animais, e como animais nós somos muito dados a usarmos a língua de forma negativa. Isso é muito interessante que nós tenhamos em mente. Há um trecho, um texto no Evangelho segundo o Espiritismo, ditado pelo Espírito Lázaro, afabilidade e doçura. E ele lá chama a atenção que nós devemos ser afáveis, sermos dóceis, mas não sermos hipócritas. Não assim chega aquilo com uma tranquilidade de oi querida, e etc. por fora, e por dentro está passando outro tipo de pensamento. Eu brinco que isso é beijo de madame. Madame dá o rosto, não pode nem encostar muito para não estragar a maquiagem. E, ai, querida, mas como você está linda. Ela já está de olho no sapato da outra, na bolsa da outra, para ver se não parece com a dela.
Ou seja, esse é um bom exemplo de hipocrisia. Ou seja, está parecendo ser algo que em verdade não é. Isso também tem até como psicopatia, como psicopatologia na psicanálise. É a chamada formação reativa. É exatamente essa situação. Quando expressa algo e sente algo totalmente diverso do que expressou. Esse é um lado psíquico da falta de sinceridade. Aliás, a palavra sinceridade é muito interessante, porque ela vem das estátuas gregas. Aí faziam-se estátuas lá, elaboravam-se estátuas lá na Grécia, e tinham estátuas que eram perfeitas. Não tinha uma trincadura, não tinha nada. E tinha outras que já ficavam com certas ranhuras. E para aquelas que ficavam com certas deformidades, era passada cera. E para as outras, a outra que já veio sem defeito, não precisava passar nada. Então, para aquelas que precisavam cera, era uma estátua com cera. A outra que já nasceu pronta e bem era sem cera. Daí a palavra tinchera, sem cera. Quer dizer, quando uma pessoa é sincera, ela não tem essa cera para tampar ranhadura. Ela é o que ela é. Então, essa é a origem da palavra sincera. Sincera. Sem cera. Isso pode passar também para esse exemplo que nós estamos falando, dessa passagem de Jesus. O misericordioso, verdadeiramente misericordioso, ele é sincero, ele é sincera. Aquele hipócrita que faz, às vezes, favores e tal, para os holofotes perceberem, para que o público diga quanto fulano é bom, ele faz isso, ele faz aquilo, ele já não é uma estátua sem cera, ele é uma estátua com cera. Ele quer se aparecer, ele quer tomar algum proveito do que ele está fazendo. Não há mérito nisso, mérito espiritual nenhum nisso. Se for para se aparecer, não há nenhum tipo de mérito. Temos que ter autenticidade na vida. Misericórdia também tem que ser sincera, ou deve necessariamente ser sincera. Isso é muito importante. É o verbo que auxilia, que, na verdade, quer ver o outro bem. O outro se torna muito importante naquele momento. Até chega-se a dizer que esquece de si para se lembrar do outro. Olha como é importante isso. E, às vezes, nós, ao contrário, lembramos muito de nós mesmos e esquecemos do outro. Às vezes é preciso passarmos por uma dor, um sofrimento difícil para abrandar o nosso coração. E tem pessoas que, mesmo passando por esse momento difícil, não abrandam o coração. Nem faz coração dos outros abrandarem. Porque quem é extremamente egoísta,
só pensa em si, ele não tem muita preocupação de ajudar o próximo. Passai ao próximo o que gostaria que vos fosse feito, disse Jesus. Mas nós esquecemos, negligenciamos essa passagem. Se a minha vida está boa, não tenho dor, não tenho falta de dinheiro, não tenho nada, eu nem lembro que tem outro. Eu sou ótimo. E o outro, não sei nem quem é. Esse é um ponto para a gente pensar nessa mansuetude, nessa misericórdia, olhar aquele que está sofrendo com outro olhar, uma outra forma de enxergar, sentir a dor do próximo, se colocar no lugar do próximo e realmente trabalhar por si mesmo para ajudar aquele próximo. Porque senão, não é caridade. A caridade é desinteressada. Está em O Livro dos Espíritos, questão 888. A caridade é desinteressada. Ou seja, ela é feita pelo prazer de fazer, pelo prazer de servir. Porque, olha, não tem nada mais entusiasmante, não tem nada mais alegre do que podermos ajudar o outro. Quem ajuda, além de ser ajudado já pelo prazer de ajudar, quem ajuda se coloca no lugar do outro, minimiza o sofrimento alheio. Há uma passagem também no Evangelho segundo o Espiritismo: mitigai o sofrimento humano, quer dizer, diminuir o máximo o sofrimento do outro. Isso é muito importante. Isso é misericórdia. Isso é herdar a terra. Não é no sentido de herdar para ficar mais na terra, não. É ter mais tempo de permanência para continuar ajudando o outro, por servir o outro, por fazer com que o Evangelho de Jesus chegue e permaneça no outro e em nós mesmos. É seguir as pegadas de Jesus. Importantíssimo. Andar com Jesus. Orar com Jesus. Ter misericórdia o máximo possível e trabalhar para angariá-la mais e mais com Jesus. É sempre se perguntar, nessa situação, como Jesus agiria? De pronto vem a resposta. Então, agir como Jesus agiria. Jesus, espíritos amigos, obrigado por estarmos podendo fazer essa live. Obrigado pela presença do Antoninho, que está numa caminhada mais amarga da vida, mas que possa o Senhor minimizar seu sofrimento, balsamizar o seu emocional e possa ir vencendo cada dia. A Lilian
também uma batalhadora, uma pessoa que tem um exemplo pessoal de vida. Que Deus a ajude, a proteja, faça com que ela sempre continue risonha, brincalhona, como ela é mesmo nos dias que estejam mais nublados na sua experiência comum. E que todos que irão acompanhar essa live possam receber muita paz,